Bom dia, professor. Bom dia, turma. Componentes do nosso grupo são Cândida, Eduardo, Francisca, Rebeca e Ronielson. Nosso tema é corrosão, um exemplo usual de fenômeno químico. Ok. Bom, a corrosão ela resulta da ação do meio sobre um determinado material causando sua deterioração. Ou seja, o material ele entra em processo de degradação, de desgaste, ele fica poroso e com um aspecto marrom avermelhado, mais conhecido como ferrugem. Essa corrosão ela ocorre através de uma reação química, a reação de oxirredução, onde é uma transferência de elétrons de um reagente para o outro. Ao contrário de que muitos pensam, a corrosão não ocorre só em metais, ela ocorre também em outros materiais como concreto, polímeros orgânicos, entre outros, e está bem presente no nosso dia a dia, nos nossos eletrodomésticos, automóveis, instalações industriais, e estima-se que 30% do aço produzido no mundo seja usado para reparar os danos causados pela corrosão. Então, são bilhões gastos para fazer essas reparações, sem contar nos acidentes causados e mortes provocadas por contaminação, poluição e falta de segurança dos equipamentos. Os fatores que mais influenciam nos processos corrosivos são temperatura, variações de temperatura e umidade, chuvas, materiais poluentes, intensidade e direção dos ventos, águas naturais, velocidade da água, pH e temperatura da água, bactérias e algas, material orgânico e etc. Mas o principal causador da corrosão é o oxigênio, pois ele possui um grande potencial de redução. O objetivo do nosso trabalho, então, é abordar os principais aspectos da corrosão e alguns métodos de prevenção. Bom, a corrosão existe 3 tipos: eletroquímica, química e eletrolítica. Eu irei falar sobre a corrosão eletroquímica, que são as reações que produzem energia elétrica, que sofrem algumas reações por terem recebido energia e que sofrem reações por ter recebido algumas energias elétricas. Bom, nessa primeira imagem mostra que o processo de reação química, quando fornece energia, um processo, ele gera energia elétrica, formando a pilha. E quando é o contrário, quando o processo fornece para a reação química, ela forma a eletrólise. Mas que tipo de reações eletroquímicas são essas? Bom, são reações de oxirredução, onde ocorre uma transferência de elétron, que tem 2 tipos, a oxidação e a redução, que a oxidação, ela perde elétron, que também é conhecida como reação anódica, e a redução é a que ganha elétron, que é também conhecida como reação catódica. Os processos de corrosão eletroquímica também são frequentes na natureza, pois ocorre em meio aquoso quando tem a formação da corrosão. Ou seja, quando tem o contato de metais com água e o oxigênio, que é a atmosfera, ele vai causar a corrosão ou a ferrugem. Um exemplo desse tipo de corrosão que eu vou dar é a ferrugem, que, como mostrar aí na reação anádica, a oxidação, ela perde 2 elétrons, formando depois, transferindo para a reação catódica de redução, ela vai ganhar, ele ganha 2 elétrons. Assim, gerando esse processo, vai resultar que o processo de íon Fe2+, vai para a região catódica, enquanto o íon O- vai para a região anódica, formando formando o hidróxido ferroso. E sendo que resulta
esse processo todinho em dois tipos de produto, que é a corrosão preta, que é o F3O4, e o outro que é um produto de cor alaranjada ou castanho avermelhado, que é o F2O3H2O. Assim, também temos outro exemplo, que é o exemplo da pilha galvânica, onde onde colocam dois tipos de metais diferentes ligados na presença de um eletrólito, formando um dispositivo que produz eletricidade a partir a partir dessa reação química. Esse experimento foi utilizado um anodo, que é o alumínio, um cátodo, que é o cobre, o eletrolito, que é a água, mais o sal. Também quem já estudou química há um bom tempo sabe que isso é a formação de uma pilha. A corrosão química, conhecida também como a corrosão seca, pelo fato de ocorrer com o contato direto entre o material e o agente corrosivo, sem necessidade de uma solução aquosa. Acontece em temperatura acima do orvalho, devido à reação com o oxigênio, formando uma camada fina de óxido. Portanto, em temperaturas mais elevadas, essa camada torna-se mais grossa, que é visivelmente a olho nu, que é aquela partezinha avermelhada, conhecida como ferrugem. Ocorre com a umidade da atmosfera, que reage com a camada de óxido, quebrando essa camada, assim formando a corrosão. Onde ela ocorre? Ela ocorre em equipamentos que trabalham aquecidos, como forno, geladeira, e em pontes e viadutos. Que além de acontecer a corrosão química, acontece também a corrosão eletroquímica dos ferros que usam para dar suporte, que no caso essa corrosão vem de dentro para fora, o que afeta a estabilidade e a durabilidade das estruturas. Podemos nos prevenir aplicando tintas ou revestimentos metálicos nos materiais. Ok. Corrosão eletrolítica. A corrosão eletrolítica é um processo eletroquímico que se dá com aplicações de correntes elétricas externas, ou seja, trata-se de uma corrosão não espontânea. Diferente das outras corrosões, ela não acontece naturalmente. Esse fenômeno é provocado por correntes de fugas. Ocorre com frequência em tubulações de petróleo e água potável, cabos telefônicos enterrados em tanque de posto de gasolinas e entre outros. Geralmente, essas correntes são devidas à deficiência de isolamentos ou aterramentos, fora de especificações técnicas. Normalmente, acontece furos isolados nas instalações, onde a corrente escapa para fora e, como é possível verificar nesse exemplo da figura número 4, que mostra o furo do aço carbono, causado por esse tipo de corrosão. Ok. Relacionado à corrosão no ensino da química, depois de a gente avaliar os diferentes tipos de corrosão, tem-se um conjunto de fenômenos químicos que representam situações comuns do dia a dia, como, por exemplo, os danos em eletrodomésticos. A gente tem um material, um aço, alguma peça metálica que está no fundo do nosso quintal, abandonada há bastante tempo, a gente percebe que, ao decorrer do tempo, ele vai sofrer alguma modificação, ou seja, é a degradação que está ocorrendo nela, a corrosão. Já há alguns monumentos históricos, por exemplo, também porque antigamente não existia muita tecnologia, vamos dizer assim, de fazer uma obra, uma estrutura que seja resistente durante o tempo. Assim, com esse tema, a gente consegue desenvolver diversos conteúdos como reações de compostos inorgânicos, oxirredução, a cinética química, o equilíbrio químico e como citada a eletroquímica, além também dos casos como de corrosão em polímeros orgânicos. Depois de a gente conceitualizar o ensino, a gente tem a possibilidade de abordar a relação entre a química e os aspectos sociais,
como os aspectos sociais, como os econômicos, ambientais e históricos, bem como também desenvolver algumas atividades interdisciplinares. Mas também a corrosão tem seus efeitos, e eles estão intimamente ligados aos processos de aquecimento global, seja através da emissão de gases poluentes produzidos durante a extração de metais a partir de suas fontes minerais, pela queima de derivados de petróleo usados no transporte de minério e produtos, como também pela degradação do solo durante a escavação de minas, dentre outras. O propósito da corrosão no estudo, como citado antes também, é desenvolver algumas atividades interdisciplinares e também desenvolver pesquisas científicas ou teorias a fim de a gente criar novas formas de como evitar o processo de corrosão. Durante uma vida acadêmica, por exemplo, de um físico, ele sempre cria uma teoria do que ele acredita ser, né? Por exemplo, a gente também podia fazer relacionado à química, a gente criar uma pesquisa científica, uma teoria de como a gente pode fazer com que um objeto em processo de corrosão ele seja revertido em um ponto que ele seja praticamente novo. A gente conseguindo fazer isso, a gente consegue utilizá-los de diferentes formas em um contexto geral. Ok. Bom, com isso, vem sido estudado nas últimas décadas muitos processos, pesquisas atrás de materiais mais duradouros e resistentes, com o intuito de evitar ou minimizar os danos causados pelos processos corrosivos. Grandes indústrias em todo o mundo têm feito investimentos em pesquisas no sentido de repensar projetos e processos em busca de soluções combinatórias, ao mesmo tempo mais eficazes e menos onerosas, mais baratas, para diminuir os danos da corrosão. É isso. Obrigada. E finalizando, aqui são algumas referências que utilizamos do trabalho e obrigado.